Olá, boa noite a todos. Olá, gente, boa noite a todos. Está começando mais uma live da Band News FM Rio. Boa noite, pode chegando. Eu sou Marina Procópio e a gente está começando mais uma live, como já é tradição às terças-feiras aqui na Band News FM Rio. A gente conversa comigo sobre saúde, sempre com convidados super especiais que entendem muito do assunto. E o tema de hoje, gente, pode chegando, quem quiser e quem puder pode ir chamando, convidando outras pessoas, porque o assunto já seria importante em condições normais, digamos assim. E nesse momento que a gente está vivendo tão particular, essa importância cresce ainda maior. A gente vai falar sobre as questões cardíacas, doenças cardíacas, prevenção, o contexto que a gente está vivendo. E por que eu digo que esse momento é ainda mais importante quando a gente fala desse assunto? Porque, gente, nos primeiros 3 meses da pandemia, e isso ilustra bem a importância do tema, houve um aumento aqui no Brasil de cerca de 30% nas mortes por doenças cardíacas em comparação com o mesmo período do ano passado. É muito, um aumento de 30%. E a gente vai entender um pouco mais o que está acontecendo no que a gente está vivendo. Será que é influência direta da Covid? Será que é o medo das pessoas irem até as emergências? A gente vai conversar sobre isso e muito mais, prevenção, saber identificar sintomas, quando é o momento sim de correr até um hospital. Quem vai conversar com a gente, que eu vou convidar agora, é alguém muito fera no tema, como eu disse, sempre a gente tem convidados super especiais, e nessa noite a gente vai receber o Dr. Alexandre Scott, que é cardiologista, mestre em cardiologia, mestre em terapia intensiva e também coordenador médico da unidade cardiointensiva do Hospital Badim, com quem a gente faz essa live em parceria. E eu já estou convidando agora o Dr. Alexandre Scott para participar com a gente. Ele já deve estar entrando aqui. Daqui a pouquinho o Dr. Alexandre Scott já está participando com a gente pela conta do Hospital Badim. Eu vi que ele entrou agora, Dr. Alexandre, eu não estou vendo. Deixa eu ver se a gente acha aqui o Dr. Alexandre Scott entrando aqui com a gente. Em breve ele já vai entrar, já deve estar chegando aqui daqui a pouquinho. Mais uma vez, para quem está começando agora, olá Dulce, olá todo mundo que está chegando, muita gente que já acompanha as nossas lives sempre. Se você está chegando pela primeira vez, seja bem-vindo. Eu vou repetir mais uma vez, muita gente chegando agora. A gente está começando mais uma live aqui na Band News FM Rio, e sempre como acontece às terças-feiras, às 7 horas da noite, o nosso assunto é sobre saúde. Hoje a gente vai falar sobre as questões cardíacas, gente. Como eu disse, já é um tema super importante, é uma das questões, um dos problemas que mais matam no mundo e aqui no Brasil também. As questões cardíacas estão entre as principais causas de mortalidade, e nesse momento há uma preocupação muito grande, porque a gente tem um aumento nas mortes por essas questões de cerca de 30%, não é pouca coisa. Os especialistas têm identificado que tem muita gente que tem medo de ir a um hospital por conta do contágio, mas é mesmo quando isso é essencial, quando isso é muito importante. Olá, Marília também que está chegando, a Betina, sejam bem-vindos. Então, quer dizer, você tem que aprender a identificar os sintomas. É claro que a gente tem uma questão que se você puder, você deve ficar em casa para evitar o contágio, mas não a custo da sua saúde. Muita gente tem evitado isso mesmo quando a sua vida está em jogo. Muita gente morreu em casa pelos registros dos cartórios aqui no Brasil. Então isso é algo que preocupa, e esse alerta a gente vai fazer agora durante a live. Deixa eu ver de novo se o nosso convidado já chegou, já está aqui. Estou chamando o Scott, que já está entrando daqui a pouquinho com a gente para conversar sobre essas questões e também responder as dúvidas. Doutor Alexandre, tudo bem? Boa noite, Mariana. É um prazer estar aqui com vocês na Band News, ainda mais falando de um assunto tão polêmico como esse. É verdade. Doutor Scott, eu só vou pedir para você, se conseguir inverter um pouquinho o eixo, colocar na vertical, se eu não me engano, porque aí, perfeito agora. Tá ótimo. Tá ótimo. Gente, eu vou apresentar mais uma vez, agora que o Dr. Scott está aqui com a gente. Eu já fiz um pouquinho o relato, Dr. Scott, um breve relato da sua longa carreira de experiência. O Dr. Scott é cardiologista, é mestre em cardiologia, também, como se não bastasse esse mestre em terapia intensiva e coordenador médico da unidade cardiointensiva do Hospital Badim, com quem a gente faz essa live em parceria, conhece muito do tema. E, Dr. Scott, eu queria começar falando um pouquinho, como uma boa jornalista, do contexto atual que a gente vive, que tem impactado, os números mostram, diretamente nessa questão cardíaca, né? Eu estava falando aqui, apresentando para as pessoas, antes do senhor entrar, um dado que me impressionou muito, que são os registros de morte nos cartórios brasileiros, que eles mostram um aumento de cerca de 30% nas mortes por questões cardíacas nesse período de pandemia, nos primeiros 3 meses. Na sua avaliação, o que pode estar acontecendo? O senhor tem observado
que há muitas pessoas realmente que têm retardado uma ida a um hospital nesse momento por medo da Covid, mas aí acabam sendo vítimas de outras questões, como as cardíacas? Olha, Mariana, eu vou lhe dar alguns dados mundiais, tá? Que também tem estudos na Califórnia, Itália e Inglaterra mostrando uma redução da procura dos hospitais em torno de 40% a 50%. Ou seja, uma menor taxa, sendo mais claro para os nossos ouvintes, uma menor taxa de hospitalizações por infarto agudo do miocárdio para o mesmo período, comparando 2019 com 2020, chegando a 40% a 50%. Mariana, com certeza, tá? Com certeza absoluta, o Covid não reduz o número de eventos cardiovasculares. É que essas pessoas não estão procurando o atendimento. Aqui no nosso país, nós observamos uma variação desses dados. Alguns estados onde nós tivemos o maior colapso do sistema de saúde, como áreas como Manaus, Belém, esse aumento passou de 200%, essa redução, o aumento de casos de morte domiciliar. Eu estou falando maior que 200%. Nossa. Tá? Em Belém, em torno de 360% mais casos de mortes domiciliares durante o período inicial da epidemia, tá? E em Manaus, chegando a 120%. Em locais onde o sistema de saúde conseguiu trabalhar melhor esse aumento de número de casos, como aqui no Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, nós tivemos um impacto menor, mas realmente tivemos, na faixa de 20% a 30%. Que já é muito, né, doutor Scott? Exatamente. O que eu acredito é que nós tivemos duas questões aqui. Esse aumento do número de óbitos domiciliares nesse período ficou vinculado ao medo das pessoas saírem de casa, tá? E a questão do colapso do sistema de saúde em conseguir atender outras situações além do quadro do Covid. Você começou inicialmente colocando, Mariana, na minha experiência pessoal. Eu tive algumas histórias tristes para contar, de pacientes que foram ficando em casa realmente com medo de saírem de casa. Eu recentemente tive uma senhora, uma querida paciente minha, que graças a Deus está ótima, tá? Que relatou um quadro de cansaço para a família postergou a ida para o hospital, eu insisti porque é uma querida minha de 15 anos, eu conheço essa minha querida paciente, sabe essas velhinhas ativas de 80 e poucos anos, que fazem absolutamente tudo, que vão ao banco, que vão ao mercado. Não era dela ficar sentada assistindo TV em casa. Estava batendo a 28 batimentos por minuto. Nossa. Quando chegou no hospital e precisou colocar um marca-passo. Mas Fale, desculpa. Não, já era uma paciente sua, né? Já são pacientes nesse perfil com questões cardíacas, mas controláveis. É isso que você vai monitorando e administrando. Exatamente isso. Existem pacientes que possuem questões cardíacas mais complexas. Exemplo, eu trabalhei durante a minha vida toda com pacientes submetidos à cirurgia cardíaca. Fiz o pós-operatório de vários pacientes. E no meu consultório, eu tenho pacientes de alta complexidade cardiológica. Esses pacientes não podem ficar indo ao consultório uma vez por ano. Exemplificando, você fez uma cirurgia cardíaca, não dá para voltar no cardiologista 2 anos depois. Entendeu? Checar elevações de pressão arterial, desníveis glicêmicos, arritmias, são questões extremamente importantes nesse perfil de paciente cardiopata. Então, o que eu deixo aqui de alerta é o seguinte: você que tem doença cardiovascular, você que já foi submetido a uma cirurgia cardíaca, a uma troca de válvula, a uma colocação de ponte safena, utilizando esse termo que eu acho que fica mais fácil para os ouvintes, não dá para, nesse período, deixar de fazer as suas revisões cardiovasculares. Tá? Obviamente, tomando todos os cuidados, uso da máscara, no consultório com álcool gel, o seu cardiologista respeitando os intervalos entre uma consulta e outra. Mas não dá para ficar em casa, não dá para pagar esse preço. Não vai ter Covid, tá?
mas vai ter uma condição evitável, uma condição cardiovascular evitável. Pois é, e o doutor Scott falou agora há pouco, né, da experiência pessoal de pacientes seus mesmo, né, doutor Scott, que o senhor conseguiu reverter um quadro porque insistiu, que nem a família queria levar, mas há outros casos em que não é possível ter essa insistência e muitas vezes o desfecho é ainda pior, né? Olha, Mariana, na nossa realidade, lá no Hospital Badim, né, que é um grande hospital capaz de atender pacientes com alta complexidade, que é o nosso dia a dia, nós, infelizmente, vimos pacientes chegando assim, bem graves, tá? Porque postergaram a ida ao hospital, com instabilização dos seus quadros, da sua doença cardiovascular de base. Perfeito. Agora, a Dulce pergunta agora, gente, quem quiser perguntar, pode escrever a pergunta na live, se a gente não fizer na hora, eu anoto aqui para a gente fazer no decorrer da entrevista, a gente ainda vai passear por alguns outros assuntos, adiantando, antecipando até a pergunta que eu ia entrar mais ao longo da nossa conversa, mas a Dulce pergunta, e quem não tem histórico de doença cardíaca, qual a orientação nesse momento e até de exames, né, de necessidade de checar? Olha, excelente pergunta, Dulce. Eu acho que o que fica aqui de informação importante é o seguinte: mediante aos conhecidos sinais e sintomas, como dor no peito, falta de ar, perda de consciência, dificuldade de mexer um braço, uma perna, uma crise convulsiva, Dulce, não dá para ficar em casa, tá? Sim, a pessoa não tem nenhum histórico de doença braço esquerdo, cardiovascular. doutor Scott, mesmo? Dor no braço esquerdo, é isso? Porque a gente sempre ouve falar, é só o esquerdo. É isso? Só para esclarecer. Olha, Mariana, em relação à doença coronariana, sim. Mas, exemplo, se o paciente está tendo um acidente vascular cerebral, pode ser qualquer lado. Entendeu? O lado esquerdo, tem alguns estudos que mostram que tem uma relação maior, né, com a doença cardiovascular. Então, assim, sentiu falta de ar, dor no peito, perda de consciência, não dá para ficar em casa. Esse sintoma não é nem para marcar consulta ambulatorial daqui a 1 ou 2 semanas, é para sair de casa imediatamente e ir para um hospital de emergência. Agora, complementando o questionamento da Dulce, para pacientes que não possuem históricos de doença cardiovascular, ou seja, Mariana, que não são diabéticos, não são hipertensos, não fizeram uma cirurgia cardíaca, nunca tiveram um infarto e não estão sentindo nada do que a gente aqui colocou, tá? Eu acho que fica muito dependente da faixa etária. Você tem mais de 40 anos, já é a idade em que você tem que fazer um check-up anual, entendeu? Um bom check-up anual, vendo seus níveis glicêmicos, vendo se você está realmente hipertenso, vendo se você pode praticar atividade física. Então, é esse o conselho que eu deixo aqui, amarrando um pouco mais o questionamento da nossa ouvinte Dulce. Tá? Você não tem doença nenhuma, passou de 40 anos, não deixa de procurar o seu cardiologista, mesmo no momento atual. Entendeu? Os consultórios, nós estamos tomando uma série de cuidados. Lavagem de mãos, tá? A colocação a disponibilidade do álcool gel, consultas com maior intervalo, entendeu? Entre um paciente e outro. Então, fica aqui a deixa. Você tem menos de 40 anos, poxa, tem uma doença cardiovascular, você é diabético, olha só, você então não pode deixar de ler. E quem tem mais de 60 anos, idosos, também mantém, quem não tem histórico, uma vez por ano, ou aí aumenta a frequência, doutor Scott? Olha só, não tendo histórico de doença cardiovascular, não fazendo uso de medicações cardiovasculares nesse período, tá? Eu acho que o bom senso, aqui não tem uma regra, aqui tem o bom senso. Uma vez por ano a gente tem que ir. E para quem não foi ano passado, já estamos aí terminando o ano, né? É verdade. Quem estava esperando esse período da pandemia passar, gente, agora é o que o doutor Scott falou. Então, está se tomando muito cuidado e aí com responsabilidade, porque também não ir já é irresponsabilidade, Exatamente. Né, doutor? Exatamente. Agora eu queria falar um pouco diretamente da Covid, porque eu tive relatos até no meu trabalho como jornalista de pessoas que não sabiam que tinham questões cardíacas e que descobriram depois de contraírem a Covid, depois de terem coronavírus, durante a infecção aguda, o problema veio à tona, um problema cardíaco que até então era desconhecido. Isso o senhor tem tido relato? A Covid realmente tem
tem evidenciado problemas nesse tipo, mesmo problemas que antes eram atenuados ou silenciosos, digamos assim? Exatamente. Mariana, o coronavírus, como qualquer infecção, tá, ele gera uma grande demanda do aparelho cardiovascular. O que eu estou querendo dizer com isso? Imagina, uma coisa é o seu coração batendo a 60, 80 batimentos por minuto, que é o normal. Quando você tem qualquer quadro infeccioso, independente de ser viral, bacteriano, apresenta febre, tá? E o seu coração vai ter que trabalhar mais. Eu estou utilizando uma linguagem, eu acho que para poder Sim, ajudar perfeito. todos, tá? Ele vai ter que trabalhar mais. Por exemplo, um paciente com febre, ele vai bater a 100, 110 batimentos por minuto. Esse coração vai ser exposto a um maior estresse. É que nem você fazer um teste ergométrico. Quando você vai correr na esteira para ver se tem doença nas coronárias, qual é o princípio? Olha, aqui em repouso, conversando com a Mariana, está ótimo. Mas correndo para pegar o ônibus, eu vou aumentar o meu trabalho cardíaco e aí as minhas coronárias não dão conta. Então, que o Covid, como uma infecção, como outra qualquer, a diferença é a grande incidência dela na população mundial, ela está estabilizando, ela está evidenciando condições cardiovasculares que estavam ocultas até então, porque você não estava numa situação de estresse. Quero deixar aqui, complementando a sua pergunta, que nós estamos vendo casos de arritmias cardíacas, tá? Aquelas palpitações. Estamos vendo casos de instabilização de doenças que geram bradicardia, redução de frequência cardíaca. Temos tido casos de síncope, perda de consciência, de etiologia cardiovascular por arritmias. Estamos vendo casos de síndrome coronariana aguda, ou seja, infarto agudo do miocárdio, propiciado pelo coronavírus. E estamos vendo casos também de insuficiência cardíaca. Um estudo interessante que houve na China, ele mostrou que 17% dos pacientes com Covid apresentando palpitações cardíacas. Tá? Isso é um percentual alto, né, para amostragens desse tipo. Exatamente. Tá? Um outro estudo, esse foi italiano, mostrou para a gente uma injúria miocárdica, ou seja, dano miocárdico, podendo variar de 7% a 28%. Olha, Mariana, não é pequena incidência, é subdiagnosticado. Tá? Eu acho que a incidência é ainda maior. E qual a orientação aí nesse caso, então? Olha, Mariana, os pacientes que já são cardiopatas vão ter um maior risco. Tá? Essa taxa de letalidade tem estudos mostrando para a gente chegando a 10,5%. Com a taxa de letalidade, aumenta bastante a taxa de letalidade. Você ter uma ideia, aqui no Brasil a taxa de letalidade atual está estimada em 3,8%. Tá? A Organização Mundial de Saúde, ela fala de uma taxa de 0,6%. E aí fica, a pessoa, se a Organização Mundial de Saúde fala 0,6%, no Brasil está 3,8%, não está tão ruim. Está sim. Você sabe qual era a taxa de letalidade do H1N1 em 2009? 0,01%. Ou seja, o Covid tem sim uma taxa de letalidade alta. Ainda mais para pacientes que são cardiopatas, como eu falei, esse estudo, um estudo muito bem desenhado, chegando a 10,5%. A gente está conversando com o Dr. Alexandre Scott, que é cardiologista, mestre em cardiologia, mestre também em terapia intensiva e coordenador médico da unidade cardiointensiva do Hospital Badim. Dr. Scott, perguntas chegando, vou fazer aqui pela ordem, mas juntando duas que são um pouco semelhantes. Da Bianca, que está aqui, ela pergunta se o diagnóstico de uma síndrome do pânico não pode camuflar essas arritmias. E a Dulce também, que já tinha perguntado com a gente, perguntou algo semelhante. Falou, poxa, mas como é que eu posso diferenciar, às vezes, uma angústia, que não é bem a síndrome do pânico, mas é uma questão que passa um pouco por aí, de alguma questão cardíaca também? Olha, Mariana, excelente questionamento. E eu vou responder algo que eu aprendi com um professor muito querido que eu tive a oportunidade de ter sido aluno dele há 25 anos atrás, o Dr. Jorge Marrano. Que ele sempre falou uma questão: questões psiquiátricas são diagnósticos de exclusão. Ou seja, não dá para ficar em casa pensando, será que eu estou tendo uma síndrome do pânico ou estou tendo um infarto?
Gente, nós médicos somos especialistas em dar esse diagnóstico diferencial. Você em casa não fica. Eu, ao longo da minha carreira, eu já vi alguns eventos evitáveis, tá, da pessoa achar que estava tendo uma ansiedade, que teve um aborrecimento, e na verdade estava tendo um infarto agudo do miocárdio, estava tendo uma arritmia cardíaca e demorou para chegar no hospital. Esse diagnóstico deixa com a gente. Ou seja, está com dor no peito, está com falta de ar, perdeu a consciência, vai imediatamente ao setor de emergência. Perfeito. Doutor Alexandre Scott aqui, dando orientações super importantes. Doutor, tem uma pergunta do seu colega, doutor Marcelo Castro, que é médico também, intensivista, e pergunta ele, a gente vai até passar por essa questão da atividade física, falar daqui a pouco da prevenção, né, que está ligada à questão dos hábitos também, mas ele já pergunta, faz uma pergunta contextualizando com o momento que a gente vive. Ele pergunta, doutor Scott, como é que é a sua orientação com relação à atividade física nesse momento que a gente está vivendo de pandemia? Aqui no Rio de Janeiro a gente tem alguma notícia de algum aumento de casos depois de medidas de flexibilização, principalmente nas redes particulares, reabertura de alguns leitos. Qual que é a sua orientação nesse sentido para a atividade física nesse momento? Olha, doutor Marcelo, perfeito o seu questionamento, tá? A principal questão agora, que a gente está realmente tendo uma reabertura, seria a prática de atividade física, tá, ao ar livre, tá, tomando os cuidados, tá, usando a máscara. Eu que pratico atividade física de forma regular, não faço a minha atividade física sem utilização da máscara, respeitando a distância de 1,8 metros, ou seja, sendo um pouco mais específico, esportes de contato, poxa, judô, jiu-jitsu, boxe, não é o momento. Tá? Esse não é o momento. Agora, atividades como uma caminhada, como você fazer o seu Cooper, perfeito. Natação na praia, perfeito. Tá? Ida às academias. Para quem tem o costume de ir à academia regularmente, tá? Vá à sua academia, caso essa academia respeite as normas de segurança, tá? Já muito bem colocadas pela nossa Secretaria de Saúde aqui do Rio de Janeiro. Ou seja, uso de máscara, disponibilidade de álcool gel, de um aparelho para outro, havendo a limpeza do equipamento, não fazer o compartilhamento de máquinas. Uma mensagem que eu vou deixar aqui é o seguinte, gente, o respeito às normas de segurança, o uso da máscara, nesse momento, é o nosso passe de liberdade. Eu acho que se toda a população pensar dessa forma, olha, Mariana, é muito ruim você ir para a academia de máscara. Imagina, você está ali pegando peso, está fazendo a sua atividade física com a máscara. Dificulta um pouco a respiração, mas nesse momento é o nosso passe livre de liberdade. É verdade. Tá? Então, mesmo caminhar, né, andar de bicicleta, você tem um esforço maior, né? Então, tem alguma orientação no sentido, não vai achando, quem não está acostumado, achando que você vai fazer a mesma performance de quando você estava sem a máscara, né? Porque olha, você vai exigir mais. Ainda mais, Mariana, que as pessoas ficaram em casa. Então, quem pedalava, deixou de pedalar. Quem corria, deixou de correr. Quem levantava 100 quilos no supino, não vai levantar 100 quilos no supino, independente de estar com a máscara ou não. Entendeu? Apesar que eu já ouvi isso. Estou levantando menos que estou com a máscara. Então, também não é assim. Tem o condicionamento, exatamente. Exatamente. Então, respondendo o meu colega, esse questionamento que o colega fez, eu ouço muito no consultório. Tá? E até uma dúvida entre outros médicos também. Né? Qual a melhor orientação a ser dada? Mas dentro desse contexto. Duas perguntaram, o senhor falou da natação, mas chegaram agora, a Gabriela pergunta, a Bianca também, natação e natação na academia, pergunta a Bianca. Natação é um esporte teoricamente mais seguro, né? Até porque pela água você não tem, a princípio, contágio, né, doutor? Olha, não temos, tá? É seguro sim, se a academia respeitar o número adequado de alunos. Você tem 5 raias, não dá para botar 12 pessoas. Como não antes era feito. Olha, Mariana, eu acho que nesse momento agora, respondendo a Bia, a gente vai ter que utilizar o nosso bom senso, vamos ter que pensar em conjunto. Eu posso não estar doente, mas eu posso estar carreando o vírus. Eu tenho que respeitar quem está ao meu lado. Se eu não respeitar quem estiver ao meu lado, nós vamos perder o nosso passe livre, nós vamos perder a nossa liberdade.
Perfeito. Perfeito, doutor Alexandre Scott, que é coordenador das unidades cardiointensivas do Hospital Badim. Doutor, já que a gente entrou no tema da atividade física, eu queria falar um pouquinho da prevenção. A gente está falando da doença, né, das questões cardíacas, queria falar um pouco da questão da prevenção, para quem não tem, ou mesmo para quem tem algum histórico ou antecedentes, pais com questões cardíacas. Quais são as orientações, qual que é a importância da atividade física que a gente já está falando, e depois falar um pouquinho da alimentação de outros hábitos? Olha, Mariana, a grande questão da prevenção é o controle dos tradicionais e convencionais fatores de risco. Ou seja, você é hipertenso, você é diabético, você sabe o seguinte, não dá para deixar de tomar a sua medicação, tá? Pode estar deprimido, pode estar com outras questões domiciliares que são potencializadas nesse momento, mas se não tomar a medicação, teremos elevação dos níveis de pressão arterial, teremos elevação dos níveis de glicose, teremos elevação dos níveis de colesterol. Não dá também para sobrecarregar no álcool, não dá para sobrecarregar na alimentação. Quem é hipertenso, quem é diabético, ao ganhar peso, vai aumentar o seu risco cardiovascular, até para quem também não é hipertenso e não é diabético. Então, vamos combater o cigarro. Poxa, é uma boa hora de tentar parar de fumar. Tá? Vamos tentar combater a obesidade, reduzir o número de porções, reduzir o número de ingesta calórica, entendeu? Então, aqui, o controle da obesidade, diabetes, hipertensão, dislipidemia, tabagismo é a grande arma para a gente reduzir, para a gente prevenir um evento cardiovascular, como um infarto agudo do miocárdio, uma insuficiência cardíaca ou mesmo a morte súbita. Doutor Scott, a gente tem tido não só no Brasil, mas no Brasil também, um aumento da expectativa de vida ao longo dos últimos anos, né? Desde 1940 já houve um aumento de 30 anos, 3 décadas, gente. Hoje aqui no Brasil a expectativa está em torno de 76 anos, 76,3. De que forma que isso vem afetando o seu trabalho, essas questões cardíacas? Quer dizer, você está forçando o coração ali, né, num espaço maior ali de tempo. Um prolongamento. Isso se reflete de alguma forma também em questões cardíacas? Olha, Mariana, sem dúvida nenhuma. Você está colocando aqui um progressivo envelhecimento da população mundial. Exemplo, no pós-guerra, no pós-segunda guerra, nós tivemos um aumento do envelhecimento da população com tudo que foi descoberto durante esse fatídico momento. Ou seja, as pessoas deixaram de morrer de causas infecciosas na faixa dos 30, 40 anos, começaram a envelhecer e começaram a falecer de doenças cardiovasculares. A doença cardiovascular, ela aumenta a sua incidência com a idade, com o envelhecimento. Se eu tenho uma maior expectativa de vida, eu vou ter mais pessoas doentes. E assim, mais trabalho para nós médicos e cardiologistas, neurologistas. Entendeu? Então, impacta assim. Nós estamos vendo nos últimos anos o aumento da incidência das doenças cardiovasculares, mas muito associada também a quê? Ao envelhecimento da população. Agora, deixa aqui. Junto com o aumento da incidência das doenças cardiovasculares, com o aumento do envelhecimento da população, nós observamos também uma redução da letalidade das doenças cardiovasculares, sabia? Quer dizer, está morrendo menos, apesar da incidência ser maior? Por quê? Exatamente, porque novos medicamentos, novas estratégias de potencialidade de tratamento. Exemplo, quando estudei insuficiência cardíaca, isso na década de 90, nós estimávamos que um paciente com insuficiência cardíaca grave viveria até 4, 5 anos após o diagnóstico. Fato que mudou muito hoje. Eu tenho pacientes no consultório com mais de 15 anos de insuficiência cardíaca, devido às novas tecnologias, devido às novas medicações. Então, realmente, a população envelheceu, mas o nosso conhecimento da doença cardiovascular também cresceu muito, e a possibilidade de tratamento também. E ao longo desse envelhecimento, é possível você ter um envelhecimento com qualidade? A gente está falando, o nosso foco são as questões cardíacas, o senhor falou de fatores de risco. É possível, se controlados, né, a alimentação, ali balanceado, você chegar ao longo da vida e essa sobrevida ali, ultrapassar essa expectativa de 76, 80 anos, e mantendo essas questões cardíacas sob controle,
Você consegue Sem dúvida. prolongar? Olha, Mariana, uma questão, ela é imutável, ou seja, o nosso polimorfismo genético. Se você vem de uma família com uma alta taxa de pessoas com infarto agudo do miocárdio, com diabetes, com hipertensão, você já tem ali um xizinho marcado para ter doença cardiovascular. Obviamente, com o controle dos tradicionais fatores de risco, diabetes, hipertensão, o tabagismo, a obesidade, a sua chance é bem menor. Então, sim, se você é alguém que você pratica atividade física, e atividade física, Mariana, você pode praticar com qualquer idade. Obviamente, direcionada para a sua capacidade cardiovascular, tá? E sob supervisão. Eu tenho pacientes de 80 anos que fazem musculação. Olha, estão pegando muito mais peso de qualquer garoto de 60. Entendeu? Então, se você combate o ganho de peso, se você combate o diabetes, se você combate a hipertensão, se você combate o tabagismo, não tem a menor dúvida, tá? A taxa, a incidência de eventos cardiovasculares na sua vida será muito menor. A chance Agora, de você ter um evento cardiovascular, né? doutor Scott, não sei se eu vou estar falando uma grande bobagem, mas eu já recebi isso até de amigos. Eu sou uma pessoa que gosta de fazer esporte, falando, tá bom, tá vendo? Você fica fazendo esporte, tá sobrecarregando seu coração, porque o coração tem um número determinado de vezes para bater, e você tá forçando ele a bater mais, então daqui a pouco ele vai gastar, digamos assim, mais isso é um absurdo. Existe algum sentido nisso? Quer dizer, é um músculo que tem Nenhum. ali, ele vai Nenhum. cansar em algum momento, não? Não, nenhum, tá? Eventos cardiovasculares durante a atividade física, tá? Você vai ter em pacientes que possuem doenças cardíacas congênitas, que não conheciam, em pacientes que são cardiopatas, que vão fazer uma atividade física sem supervisão, e aí sim, ou seja, você não ter o preparo físico para uma atividade, exemplo, vou nadar na praia, em mar Do Leme aberto, ao Pontal, de 10 quilômetros do Leme ao Pontal, e não você vai funcionar. não está acostumado a fazer a prática de natação, vai morrer afogado. Entendeu? Então, assim, primeira coisa, preparo físico, você prepara a sua massa muscular, você prepara as suas articulações, você prepara o seu sistema cardiopulmonar para a atividade. E isso você não faz de um dia para o outro. Isso são anos de treinamento. Segundo, antes de fazer atividade física, principalmente para quem tem mais de 40 anos, você tem que procurar um cardiologista para buscar o quê? Eu tenho alguma doença não conhecida? Ou seja, como estão minhas coronárias? Como está a minha pressão arterial? Entendeu? E se você tem menos de 40 anos, vai começar a se submeter a atividades físicas de alta performance, vou ser um atleta, vou ser um maratonista, esse atleta tem que passar por uma avaliação cardiovascular. Tá? Eu, na minha carreira, já peguei algumas situações de pacientes jovens, tá? Que, exemplo, estavam se colocando como jogadores de futebol, a proposta era essa, e com graves doenças cardíacas. E não sabiam. Durante a infância. Não sabia. Mas o condicionamento e o preparo físico permitia que ele jogasse bola. Só que com o tempo ele ia pagar um preço. Então, o que eu coloco aqui, atividade física é recomendado para quem pode fazer atividade física. Né? Faça atividade física de forma saudável, de forma orientada por um profissional de educação física, ajustando a sua nutrição com um bom nutrólogo ou com um profissional de nutrição e passando por uma avaliação cardiovascular, principalmente para quem tem mais de 40 anos. É isso que eu deixo aqui de mensagem para vocês. Perfeito. Doutor Scott, chegou a dúvida da Gabriela e outras pessoas perguntando também com relação ao vinho. O senhor falou da bebida alcoólica, que é bom a gente evitar. Gabriela, e o vinho, doutor? Faz bem, afinal, tinto para o coração? A gente, às vezes, vem umas pesquisas dessa, né? O vinho tinto, e aí com um ingrediente específico que você tem faz bem ao coração. O que é verdade nisso, doutor Scott? Olha, Mariana, os meus amigos que estão me ouvindo aqui vão estar rindo nesse momento, tá? Eu tenho uma descendência portuguesa, italiana, bem forte na minha família, e eu consumo vinho desde sempre, né? Tem inclusive a adega em casa. Mas o que eu quero deixar aqui é o seguinte: o vinho, ele é uma bebida alcoólica. O uso em demasia, tá? Ele vai te dar insuficiência cardíaca,
ele vai lhe dar cirrose hepática, ele vai lhe dar maior chance de infecções, ele está associado à demência, tá? Uma coisa importante é que o uso, como qualquer substância, o uso em demasia vai lhe fazer mal. O que é a demasia, doutor Scott? Dá para botar ou é individualizado para cada um? Ou tem alguma média ali? A tal das 2 taças por noite, que não tem problema, eu já ouvi isso. A gente não tem uma média, porque a média depende muito da sua capacidade de tolerar aquela droga. Exemplo, se você tem no seu polimorfismo genético a possibilidade de desenvolver insuficiência cardíaca, polimorfismo é um conjunto de genes, você, com uma quantidade bem menor de bebida alcoólica, você vai se expor a ter insuficiência cardíaca de quem não tem isso no seu polimorfismo genético. Um bom exemplo, eu vou voltar ao tema do vinho. Você já não ouviu? Ah, a minha avó fumou até os 80 anos e morreu de outra coisa. Já. Sim, a vozinha não tinha no seu perfil genético uma predisposição a ter câncer de pulmão. Tem pessoas que fumam 10 anos e fazem câncer de pulmão. E é uma roleta russa, você não sabe, né? Exatamente. Então, o que eu vou deixar aqui? O consumo saudável, o consumo socialmente adequado. Em relação ao vinho, nós sabemos que existe uma substância chamada tanino, tá? Inclusive, a uva taná, típica do Uruguai, ou melhor, ela é uma uva francesa, mas o maior desenvolvimento dela foi no Uruguai, tá? Que, aliás, eu adoro. Ela, dentre os tipos de uva, é que possui a maior quantidade de tanino. O tanino está muito associado a elevar os nossos níveis do bom colesterol. Para ninguém confundir, H de herói, o HDL, de herói, o bom colesterol, tá? O tanino ele eleva esses níveis do bom colesterol herói, que ele funciona como uma pá retirando o excesso de gordura das nossas artérias. Vamos colocar assim de uma forma para as pessoas entenderem. Porque o pessoal acha o seguinte, o meu LDL, que é o colesterol de ladrão, L de ladrão, tá? Ele tá bom, tá ótimo. Gente, eu já tive vários pacientes que tiveram infarto agudo do miocárdio com LDLs invejáveis, mas tinham um HDL de herói baixinho. Então, você tem que ter LDL baixo, ladrão baixo. E o HDL, H de herói, lá em cima. Então, o tanino, ele está associado a melhores níveis de HDL. Agora, vou aumentar o meu HDL, vou no consultório do Dr. Scott, vou chegar com HDL lá em cima. Vou tomar 2 garrafas de uva taná por noite. Eu vou fazer o seu diagnóstico de insuficiência cardíaca, de insuficiência hepática lá no consultório. Então, o consumo tem que ter moderação. Nós ainda não tivemos nenhum grande trabalho mostrando o seguinte, quem toma uma taça de vinho tem o melhor desfecho cardiovascular de quem não toma? A gente não tem esse trabalho. Conselho que eu deixo aqui como médico e como amante do mundo dos vinhos, tá? Use vinho, tome o seu vinho, mas tome com moderação. Tome o que é socialmente aceitável. Tá? Vou deixar essa dica aqui. Está conversando com o Dr. Alexandre Scott. Quem quiser pode mandar as perguntas. Dr. Scott, a gente está caminhando para o fim e eu queria abordar um assunto que a gente até não conversou anteriormente, mas eu sei que o senhor entende muito do tema, então vou jogar aqui, porque eu tenho visto, eu li até recentemente, hoje, matérias de que tem aumentado as questões de uma doença chamada síndrome do coração partido, nesse momento que a gente está vivendo. E aí eu queria que você explicasse um pouco disso e relacionasse um pouco dessa síndrome, que tem um nome tão bonito, né? Mas com esse momento que a gente está vivendo. Olha só, essa questão também chamada síndrome do coração partido, ou a síndrome de Takotsubo também, uma outra questão que nós vemos também, estão associadas ao estresse. Tá? A síndrome de Takotsubo, que eu estou aqui pegando o seu gancho para falar sobre ela é um quadro agudo de insuficiência cardíaca que pode ocorrer em situações de estresse, mais comum em mulheres, diante de um grande estresse. Nós estamos vivendo um grande estresse. Eu acho que hoje é um pouco difícil você definir exatamente o paciente chegando com quadro de insuficiência cardíaca. Você está diante de uma miocardite, que seria a inflamação viral do músculo cardíaco. Se você está diante de uma síndrome de Takotsubo, que é muito comum nesse momento de estresse que nós vivemos, né? É uma cardiopatia associada ao estresse,
tá? E o confinamento é um estresse, assim como a síndrome do coração partido também, tá? Tem o registro de alguns casos, principalmente de síndrome de Takotsubo, associado ao aumento do estresse com o confinamento. O coração partido também é uma síndrome adrenérgica, ou seja, associada ao estresse, também diagnosticada nesse momento. São situações que levam à insuficiência cardíaca. Admissões hospitalares com insuficiência cardíaca potencialmente podem ser graves. E é como a gente administrar isso? É difícil, né, doutor? Mas existe. O estresse é difícil administrar, mas nesse momento que a gente está vivendo, de quarentena, que é muito difícil para muita gente, especialmente os idosos em particular, eu acho que são uma população vulnerável nesse momento em particular, né? E a gente tem medidas de flexibilização aqui no Rio de Janeiro, mas para grupos de risco, essas medidas ainda têm que ser encaradas com muita parcimônia enfim, além de idosos, cardiopatas, é um momento complicado. Há como você controlar ou evitar? Tem alguma orientação? Olha, a grande questão que eu deixo, Mariana, e se os ouvintes me permitem, é uma crítica. Tá? Eu acho que a grande questão em relação ao Covid seria que o Brasil investisse de uma forma mais maciça em exames diagnósticos. Se eu tenho 80%, 85% dos casos são subdiagnosticados, que os sintomas são leves, essas pessoas ficam em casa, eu medindo taxa de óbito e taxa de internação, eu estou vendo a ponta do iceberg. Ou seja, você libera, né? Ou seja, volta às aulas. Eu estou muito preocupado com a questão de volta às aulas. Você flexibiliza aí da academia e tal. Se você só vai medir da taxa de letalidade, taxa de óbito e taxa de internação, eu estou perdendo pelo menos 2 a 3 semanas. Eu posso estar tendo agora aumento do número de casos, que como a doença tem um período de incubação, em média 4 a 5 dias, mas que pode passar dos 14 dias, e a maior parte dos casos, os pacientes ficam em casa, eu estou vendo a ponta de um iceberg. Ou seja, aqui no Brasil e nos países que não têm um grande investimento em avaliar novos casos, em testagens, a gente passa realmente por isso. Respondendo a sua pergunta, utilizando o que eu coloquei aqui como gancho. Olha, Mariana, pessoas de grupo de risco precisam ficar em casa. Saiam, tomando todos os cuidados, somente com quem é necessário. Quem não é grupo de risco, eu concordo, o país tem que voltar a crescer, as crianças precisam voltar às aulas, tá? Mas nós precisaríamos estar investindo em testagens. Tá? Então, como nós não temos que trabalhar com hoje. Hoje é o seguinte, estamos vivendo um platô aqui no Brasil do número de casos. Tá? Não tivemos um novo aumento, mas ainda existem casos novos. Tá? Vamos manter todas as medidas de precaução. E quem tem fator de risco importante é idoso, tem mais de 60 anos, tem doenças cardiovasculares, é diabético, é hipertenso. Por favor, ainda continue em casa. Mesmo para o trabalho também, ambientes de trabalho, claro, cada tem ambientes e ambientes, ambientes fechados, ambientes mais arejados, mas o ideal é quem quer fator de risco tenta negociar no trabalho. Tenta negociar o trabalho, vamos trabalhar em home office. Nós descobrimos que muita coisa pode ser feita a nível de home office. E o que é importante, quem não é fator de risco, vamos usar máscara, vamos nos proteger, vamos proteger as pessoas que estão doentes em casa e vamos botar esse país para crescer novamente, né? Doutor Alexandre Scott, cardiologista, médico também em terapia intensiva e coordenador médico da unidade cardiointensiva do Hospital Badim, dando uma aula aqui para gente. Doutor Scott, alguma consideração final para a gente fechar essa nossa live? Olha, eu tenho sim. Em relação às crianças, tá? O retorno à volta às aulas, com a redução do número de casos, obviamente, é o que tem que acontecer. Mas aqui eu deixo a dica para que os pais, tá? Assim como eu tenho 2 filhos, um de 8 e um de 9 anos, chequem com as escolas as medidas que estarão sendo realizadas. Mesmo que o caso em crianças, tá, Mariana, sejam casos raros, poucas notificações em crianças, a criança serve como vetor. Ou seja, você imagina uma criança brasileira vendo um amiguinho que ele não vê há 4 meses sem dar um beijo, um abraço bem apertado?
Não. Não. Eu Nós sou mãe somos de uma de 5 e sei bem que é muito difícil. Nem os adultos. Nós somos verdade. uma população que nos abraçamos, nos beijamos, nos tocamos muito mais do que, exemplo, a população inglesa, a população alemã. Então, o que eu deixo aqui é o seguinte: chequem com as escolas. Quais são as medidas de segurança que a escola do seu filho está tomando? Quem vai monitorar o uso da máscara? Essas crianças vão ser orientadas a utilizar o álcool gel. As cadeiras vão respeitar uma certa distância. O que a escola vai fazer no caso de um surgimento, de um amiguinho ali ficar doente? Então, qual é o plano de ação das escolas? Entendeu? Então, eu acho que isso é muito importante. Estou preocupado, sim, o retorno da volta às aulas, eu posso carregar mais vírus na população, tá? Eu posso ter um aumento do número de casos. Sim, mas eu acho que nós estamos diante de um menor número de casos. Acho que é seguro, sim, o retorno da volta às aulas, mas tomando todas essas medidas. Perfeito. É isso que... Perfeito, doutor Scott, muito obrigado. Lembrando, gente, que essa live vai ficar salva, né, doutor Scott, no @BandNewsFMRio, no Instagram. Então, essas informações e orientações super importantes do doutor Scott, você vai poder compartilhar, mandando o link para quem vocês quiserem. E a gente se encontra em breve, semana que vem tem mais live. Doutor Scott, espero também em breve conversar mais com o senhor. Foi um prazer. Muito obrigado por essa verdadeira aula que a gente teve agora. Viu? Olha, Mariana, o prazer foi todo meu estar aqui com você, com os ouvintes da Band News. Deixo aqui qualquer dúvida que algum ouvinte tenha, pode mandar os questionamentos nas minhas redes sociais, doutor Alexandre Scott, que será um prazer responder a todos vocês. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Já vai virar fonte, doutor Alexandre. Foi um prazer, Tchau, Mariana. prazer, Tchau. viu? Tchau, tchau, gente. Boa noite. Tchau.